eu vou pedir para que vocês, se vocês fizeram o download aí do GoToMeeting, dessa ferramenta aí, tá? Eu vou pedir para que lá em cima, no topo esquerdo superior, onde está escrito GoToMeeting, cliquem ali e editem o seu nome e e-mail. É a primeira opção, tá? Edit your name and email. Então, coloquem aí da maneira correta o nome e o e-mail de vocês para que depois eu vou exportar um relatório dessa ferramenta para que eu possa encaminhar tanto a apresentação que o Claudemir vai fazer em PDF, quanto o vídeo que está sendo gravado. Tá? Então, essa informação é muito, muito importante. Sem ela, eu não consigo encaminhar para vocês. Outra coisa importante é que vocês não abram os seus microfones durante a apresentação. É muito importante para que a gente tenha um claro entendimento para que vocês não abram os microfones, ok? Fora isso, acho que com relação às perguntas, eu vou pedir para que todos vocês deixem as perguntas no chat, que ao final o Claudemir vai respondê-las, tá ok? Bom, da minha parte é isso. O Claudemir é um dos responsáveis, o gerente de treinamentos aí da Samsung, né, hoje RAM, a TechWin, né? E hoje a ideia é apresentar um pouco da linha Q. E um dos principais features dessa linha é que ela possui o codec H265 com uma compressão de imagem muito, muito boa. Então, Claudemir, pelo menos da minha parte é isso. Claudemir, pode seguir em frente aí. Ok, obrigado, Eric. Bom, pessoal, espero que todo mundo esteja me ouvindo também, tá? É só digitar aí no chat, confirmar se está me ouvindo ou não. E hoje a gente vai falar, então, como o Eric acabou de dizer, sobre a linha Q, uma linha de produto muito especial, muito interessante. Tá? E essa linha de produto vem aí para trazer qualidade. Esse Q vem de qualidade, né, do inglês quality. Então, é uma linha realmente muito interessante, que tem umas boas características e a gente vai falar a respeito durante esse treinamento. Obrigado por confirmarem que o áudio está ok. Vamos dar início à apresentação. Então, eu sou gerente de treinamento para a América Latina. Eu tenho aqui meus dados de e-mail e telefone. Estou baseado aqui nos Estados Unidos, está em Miami. Trabalhei muitos anos aí no Brasil com a empresa, já estou há 7 anos com essa empresa, dos quais 4 no Brasil, 3 aqui nos Estados Unidos. Então, conheço já um pessoal que está interagindo aqui no chat agora, já trabalhou em conjunto em vários projetos aí pelo Brasil. Então, eu quero passar para vocês aí essas características desses novos produtos que a gente tem, que estão muito interessantes. Então, a gente vai ter a visão geral dessa linha, que é chamada linha Q. E como eu disse, Q é para qualidade, então está no nome da câmera, já quando vocês visualizarem uma câmera, ela começa aí com o nome Q alguma coisa, tá? Esse Q quer dizer qualidade. E quando vocês veem o número na câmera, o número 6, significa que é uma câmera de 2 megapixels, e quando vê o número 7, de 4 megapixels. E esse R final aqui significa que a câmera tem infravermelho. Então, ela é parte de uma linha de produtos que a gente tem outras câmeras aí na linha, né? A gente tem a série X, a série P, então que é uma das linhas aí interessante que tem realmente um custo-benefício bem legal aí para o mercado. Principais características dessa linha de câmeras é resolução entre 2 e 4 megapixels, e algo bem interessante é o codec de compressão. A gente tem 3 tipos de codec na câmera. O codec é o que vai fazer a compressão e descompressão das imagens, né? Por isso que chama codec, comprimir e descomprimir. E H265 é o que está mais interessante nesse momento, a nova tecnologia comprime muito. Então a ideia é ter alta qualidade e bastante compressão para você poder enviar a imagem aí pela sua rede e também armazenar com qualidade. A câmera pode trabalhar com frame rate de 20 frames por segundo nessa qualidade de 4 megapixels. Então você tem imagem bem fluida, a imagem não vai estar robotizada, vai estar bem fluida em alta resolução. E com 30 frames em 2 megapixels. Então, quando você coloca a câmera em 4, você trabalha com 20 frames. Quando coloca em 2 megapixels, trabalha com 30 frames, usando a compressão H265. E tem H264 também, se você tem um sistema que não tem H265, porque tem que ser compatível, né? Se o gravador, de repente, é H264, você também pode configurar a câmera para trabalhar com H264 e vai ser compatível com o seu gravador.
Além dessa tecnologia de compressão H265, eu tenho aqui em vermelho o WiseStream. Esse é outro codec inteligente que vai fazer uma compressão ainda maior. Então a gente está juntando duas tecnologias de compressão, o H265 mais o WiseStream. Então realmente é uma boa economia de banda, largura de banda e de armazenamento também. Você pode criar perfis na câmera, ou seja, você cria diferentes perfis e daí você como cliente pode conectar a esses perfis, seja um celular, seja para gravação, seja para monitoramento. Então, diferente qualidade de resolução, de taxa de frame rate, o que seja, você se conecta a diferentes perfis. WDR verdadeiro, para trabalhar com contraste de luz, você instala a câmera aí de frente para uma janela, por exemplo, liga o WDR, então você vai ver que a câmera trabalha bem com esse contraste de luz. Tem análise de vídeo, detecção de movimento, perda de foco, sabotagem, se tiver sabotagem na câmera ela pode detectar. Entrada e saída para alarmes, armazenamento de borda, que é entrada para cartão de memória, SD, SDH, SDX, de 128 GB, e comunicação NAS também. Então você pode gravar tanto no cartão, colocando um cartão na câmera, quanto pela rede, se você tiver um servidor de armazenamento na rede, um NAS, a câmera pode gravar diretamente nesse servidor aí de armazenamento. Interessante também que ela faz formato corredor, você faz uma rotação na imagem da câmera, quando a instalação é em corredor, por exemplo, para não perder aí a visualização do corredor, na altura principalmente, você faz uma rotação, ela trabalha nesse modo corredor. LDC, correção de distorção de lente, quando a gente usa lente muito aberta e muito próxima dos objetos, tem aquela tendência da borda dos objetos estarem um pouco aí tortas, né? E aí distorcionadas, e você pode fazer essa correção com essa função LDC. Outra característica é também a alimentação por POI, alimentação direta via cabo de rede ou alimentação por fonte. Você pode fazer dupla alimentação na câmera. Então aqui a gente tem a câmera, dependendo do modelo que você vai adquirir, com diferentes lentes. Então tem lente fixa de 2.8 milímetros, 3.6, 6 milímetros. Deixa eu ver o nome da câmera aqui. Então a câmera QNO, por exemplo, e aí a gente tem o nome dela 7010R. Esse 1 final aqui vai dizer que tipo de lente está utilizando. Tá? Então essa aqui tem um 1 no nome, uma lente de 2.8 milímetros. Essa aqui tem o 2, lente de 3.6. Aqui tem uma lente de 6 milímetros. Então, com esse tipo de lente diferente, você pode dar uma maior ou menor abertura, um ângulo de visualização. Dependendo da tua instalação, você vai precisar de um ângulo mais aberto ou um ângulo mais fechado. Então, você varia aí os modelos de 2.8 a 6 milímetros. Aí tem o modelo varifocal, que é a lente motorizada. Esse modelo que vem 8 na câmera, essa 7080R, por exemplo. Aí você faz seu ajuste de acordo com a sua necessidade de instalação. E a gente tem modelos, então, de 4 megapixels de resolução e modelos de 2 megapixels de resolução. Aqui um exemplo da área visível pela distância focal. Se você instala, então, uma câmera com uma lente de 2.8 milímetros, você visualiza uma área maior, essa que está no quadro maior aqui na tela. Com a lente de 3.6 milímetros, uma área um pouco menor, e de 6 milímetros, uma área menor ainda. A diferença é que você vai ter zoom entre essas imagens. Né? Então, quando você instala a 2.8, você tem uma área mais ampla, mas os objetos estão mais afastados. Para 3.6, você se aproxima um pouco mais dos objetos, e 6 milímetros aproxima ainda mais, então você tem um pouco mais de zoom na imagem. Então, para todos os projetos, dependendo de uma loja que você está instalando, qualquer projeto que você precise, você pode usar diferentes lentes aí para estar de acordo com o seu projeto. Aqui um exemplo, tá? Já da imagem já mais real que você vai visualizar em 2.8, 3.6 milímetros e 6 milímetros. Pode notar que se aproxima conforme vai subindo aí a milimetragem da lente. Aqui as características da câmera comparado com outra série que a gente tem. Então a gente tem a outra série que é o Azinet Light. Então aqui a gente colocou um quadro de comparação, para quem já conhece o Azinet Light, a gente tem câmeras de 1.3 e 2 megapixels nessa linha. Então essa linha aqui, que é a nova, a gente tem 4 e 2 megapixels. E de vantagem, comparado com a linha anterior, maior compressão com H265 e WiseStream. Mais lentes, mais opções de lentes, antes tinha 3.6, agora temos 2.8 e 6 milímetros. Lente motorizada também. WDR na versão anterior era digital, aqui é o WDR verdadeiro, mais eficiente.
distância do infravermelho, 20 metros, 25 metros, 30 metros, dependendo do modelo da câmera, entrada para alarmes, que não tinha na linha anterior. E a gente tem também microfone embutido, formato corredor, né, que a gente muda a câmera aí de posição para formato corredor. Metadados, ou seja, a câmera envia dados para o seu gravador. E tem inteligência, como sabotagem e perda de foco. A câmera perde foco, ela pode alertar você que não está tendo foco. Entrada para cartão de memória, então até 128 GB é possível com essa linha de câmera. E alimentação PoE, ou alimentação contínua aí por fonte. As características principais da câmera, que eu já falei sobre o H265, então a gente está falando sobre compressão. Quando a gente captura a imagem, a gente precisa comprimir, porque a imagem é muito grande. A gente não pode simplesmente mandar para o gravador e gravar da forma que a gente captura. A gente tem que comprimir a imagem. Então, o H265 é o algoritmo mais moderno de compressão. Tem alta eficiência, então reduz aí 50% em relação ao codec anterior, que era o H264. O H264 já era bem eficiente, e agora está muito mais eficiente com a nova versão H265. Então, aqui na esquerda a gente tem um exemplo de uma imagem 4K, que já é alta resolução. 4K é igual a 8 megapixels, né? Para quem está acostumado mais com megapixel, 4K seria 8 megapixels. A gente vê no H265 a diferença do uso de banda 5 megabits por segundo, onde usando o codec H264 você tem o dobro, 10 megabits por segundo, para transmitir uma imagem em 4K. Então realmente é um ganho de 50%, o mesmo para armazenamento. Gravação de 30 dias, onde você precisaria 3.24 terabytes, isso vai cair para 1.62. Então é bem eficiente mesmo essa parte de compressão da câmera. WiseStream. Então, o WiseStream é o algoritmo que a gente tem de compressão que vai ajudar ainda mais o H265 a fazer essa parte de compressão. Então ele trabalha aí uma tecnologia que a gente chama de GOV, dinâmico. Tá? Então ele está fazendo certas variações aí dinamicamente para melhorar a qualidade e entregar mais redução de largura de banda e compressão também. Tá? Então isso trabalha de uma forma dinâmica, quanto mais movimento você tem, você começa a aumentar um pouco a sua largura de banda. Quando você tem menos movimento, diminui a largura de banda. E esse WiseStream faz ajuste dinâmico aí, nessa parte de imagem, né, que você está enviando da câmera para o gravador, ajuste dinâmico. E aí você consegue ainda uma maior taxa de compressão. Então a gente junta as duas tecnologias, H265 mais WiseStream para comprimir. A gente acaba chegando a ter ganhos aí no total, né, 50% do H264 para o 65, que é a nova tecnologia, mais somando o WiseStream a gente ganha um pouco mais ainda, então a gente chega a ter aí no final até 75% de compressão. Aqui um exemplo, tá, dessa compressão. Então H265 mais WiseStream, a gente está combinando duas tecnologias. A gente pode combinar essa tecnologia, então a gente vê aqui ó, do H264, aqui mais na direita que eu tenho, uma imagem de 4K. Uma gravação para 30 dias que me ocupa 3.24 terabytes, transmissão aí de rede 10 megabits. Utilizando aqui H265, vou reduzir para 50%, caiu para 5 mega, 1.62 de armazenamento. E combinando com o WiseStream, caiu para 2.5 megabits por segundo e 0.81 de armazenamento. Então, realmente, alta compressão, realmente muito bom, essa tecnologia é muito boa, a tecnologia. Então, a gente consegue altos ganhos para manter a qualidade que a gente tem de imagem. A gente está falando na qualidade, a gente está mantendo ela, a gente não está degradando a qualidade, está mantendo ela e realmente só aumentando a compressão. Aqui um exemplo de testes reais, tá? Então a gente instala câmeras e faz testes reais. Câmera instalada no topo de um prédio, monitorando aí, gravando 38 horas, imagem com alta complexidade, porque tem movimento, tá? Um cenário externo, muito movimento. Tem aí o tempo também, né, que vai mudando, tempo nublado, escuro, claro. A configuração da câmera está com resolução 1080, que a gente chama de Full HD, em 30 frames por segundo. E a gente tem a banda aí configurada para variação, ou seja, VBR, quer dizer que vai variar quando tem mais ou menos movimento. Esse VBR vai fazer a variação aí na largura de banda, usa mais ou menos. Então aí está com esse consumo de 3.072 kilobits por segundo, que é igual a 3 megabits por segundo.
tá? Colocado aí o nível do iStream em alto. Então, realmente uma alta compressão e uma redução aí de 30% a gente ganhou nesse cenário aqui, utilizando essa tecnologia iStream. Outro teste, câmera instalada interna, 3 horas, configuração da câmera também 1080, 30 frames, configurado com VBR, tá? Por 3 MB, tá? De target aí, de largura de banda. O iStream em nível alto, uma redução de 64%. A redução é maior aqui nesse ambiente interno, porque o ambiente interno varia, né, a quantidade de movimento, é um cenário menos complexo. Então, o cenário está sempre aí influenciando no total que você vai utilizar de largura de banda ou gravação. O cenário mais complexo vai utilizar mais largura de banda e mais gravação, menos complexo, menos largura de banda e menos espaço para gravação. O iStream se adapta a esses cenários aí, vai comprimir de acordo com a necessidade, sem reduzir a qualidade. Essa é a ideia da tecnologia. Então, aqui nesse caso, redução de 64%. Aqui graficamente mostrando isso, então imagem com baixa complexidade, aí vai variando o tipo de compressão, quando aumenta a complexidade de imagem, né, o GOV que vai variando. Então a tecnologia é bem inteligente, de acordo com a complexidade ele vai variando, em determinados momentos vai usar um pouquinho mais de banda, depois um pouquinho menos, tá? Mas sempre aí procurando manter a qualidade e o mínimo de banda possível para armazenamento também, o mínimo de armazenamento possível para manter aí sempre imagens com qualidade, com baixo uso de recursos. Detecção de perda de foco, outra característica interessante da câmera. Então, a câmera é inteligente para saber quando se perdeu o foco. Por qualquer motivo, perde o foco, ela gera um alarme. Então, o operador sabe que a câmera está fora de foco e vai tomar as providências para não ficar monitorando e gravando uma imagem sem foco. Formato corredor, algo muito interessante também para muita aplicação. A gente vê aqui a foto na cena original à esquerda, aqui, como a gente tem. Aí a gente coloca a câmera em modo normal. A gente está pegando aqui uma área muito grande na horizontal. A gente está desperdiçando parte do corredor. Então, a gente não vê aqui no teto alguns detalhes, nem no piso também alguns detalhes pelo formato. Então, a gente está desperdiçando aqui nas laterais, esquerda e direita, informação desnecessária aqui, né? A gente tem só paredes e armários. Então, a gente vira a câmera, coloca nesse modo corredor. Ela pode trabalhar nesse modo aqui. E isso é uma característica da câmera. A câmera tem que ter essa característica para poder trabalhar em formato corredor, e é o caso dessa câmera aqui, da linha WiseNet Q, permite você colocar nesse modo corredor. LDC, que é a correção de distorção, então quando você tem uma imagem, principalmente com lente muito aberta, você coloca aí uma câmera com 2.8 milímetros ou 3.6 milímetros, ou seja, a imagem está bem aberta mesmo, quanto mais aberta essa imagem, mais distorção você vai ter nos objetos. Então, esse LDC aqui corrige essas distorções bordas, tá? Em laterais você vê pilares, paredes, por exemplo, corrigindo essa distorção. Logotipo na imagem, se você quiser colocar, por exemplo, um logotipo da empresa na imagem, então é possível colocar uma imagem, formato 128 por 128, tamanho, né, da imagem. Criar seu logotipo nesse tamanho, formato BMP, um arquivo de imagem, você pode colocar a imagem, por exemplo, nesse canto aqui. Então você tem aí algo customizado para o teu cliente, para a tua empresa, tá? Um logotipo na imagem. Está com o novo WebViewer, para quem já configura nossas câmeras, administra a câmera, a gente tem acesso via WebViewer, então a gente tem uma característica nova aí, um WebViewer mais interessante, mais fácil de configurar. Aqui um exemplo do WebViewer, quando você ingressa na câmera aqui, você tem os botões aqui para capturar a imagem, para controle de PTZ, auto-tracking digital, controle de alarmes, microfone, então é bem fácil aqui, bem intuitivo de operar o menu aqui via o novo WebViewer. Que exemplo de idioma também, a gente está vendo aqui todas as imagens em inglês, mas não tem problema se você aí está trabalhando com seu cliente, né? Ele obviamente fala português, vai querer mudar aí o idioma, você vem aqui e muda para português. Tem vários idiomas suportados, incluindo o português. Aqui na direita a gente vê a câmera, você pode configurar ela 2 megapixels ou a 4 megapixels, bem simples. Loguei na câmera, venho aqui, coloco ela para trabalhar em 2 ou em 4 megapixels. Aqui na direita também tem os perfis que eu vou criar, então eu posso criar diferentes perfis para a câmera,
um com mais alta qualidade, por exemplo, utilizando H264, outro com outra qualidade usando H265. Então, quando você conecta com um dispositivo, se ele não for compatível, por exemplo, com H265, você tem outro perfil na câmera em H264, então ela se conecta a esse outro perfil. Qualidade, mesma coisa, você pode colocar uma configuração aí com 1080, resolução Full HD, outra configuração com resolução HD, outra com VGA, e o dispositivo que vai conectar na câmera vai buscar esse perfil específico que você quer. Então, é bem tranquilo de configurar também, bem simples de configurar. Aqui a linha de produtos. Então a gente tem a câmera, por exemplo, a Canon D7010R, é uma câmera da linha Q, já no início do nome diz que a linha Q, a gente tem outras linhas, então essa inicia com o Q, e é uma câmera de rede, o N é de rede network, e D, uma câmera DOME. Então sempre que a gente vê D aqui no final, que é uma câmera DOME, está aqui a foto na direita, tem esse formato. Aqui você tem as características da câmera, dizendo que é uma câmera de 4 megapixels, tá? O 1 aqui representa 2.8 milímetros, a lente, a abertura da lente. É uma câmera de resolução de 4 megapixels, codec são 3, MJPEG, H265 e H264, sendo o H265 o mais eficiente. Taxa de frame rate, você pode trabalhar em 20 frames, 4 megapixels, em 30 frames quando está configurado para 2 megapixels. Widestream, que eu já falei, codec inteligente para comprimir ainda mais as imagens. Capacidade de stream múltiplos, você pode enviar mais de um stream, nesse caso aqui até 3 perfis, você configura e pode enviar de maneira simultânea, tá? Então são 3 clientes recebendo vídeo de maneira simultânea. WDR verdadeiro, 120 dB, quanto maior esse número, mais eficiente aí o trabalho da câmera, né? Entre a área mais escura e a mais clara possível. Então, nesse intervalo mais claro e mais escuro, a câmera consegue trabalhar bem, a gente chama de range dinâmico, né? Dynamic Range. A câmera trabalha muito bem com WDR. Tem análise de vídeo, detecção de movimento, perda de foco e sabotagem. Áudio embutido e também entrada para alarmes, entrada e saída para alarmes, armazenamento de borda, que é o cartão de memória até 128 GB, gravação na rede, rotação, formato corredor, 90 graus ou 270 graus, você gira a câmera e configura em formato corredor, e correção de distorção de lente, que vai corrigir quando a imagem está distorcida, por ter uma abertura muito ampla. E alimentação PoE e DC. Tá? Então, geralmente as câmeras vão ter essas características, vou mostrar outros modelos aqui. Então, vou avançar daí um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou da característica de uma das câmeras. As demais vão ter algumas mudanças, tá? Mas no geral vai ter essas tecnologias aqui embarcadas na maioria das câmeras, dos modelos. Então, o próximo modelo, a gente viu que mudou aqui só o 2, é a 7020, a gente mudou a lente para 3.6 milímetros, as demais características permanecem as mesmas. 7030, então o 3 aqui quer dizer que a lente agora é 6 milímetros, eu tenho uma abertura menor, então fecho mais, aproximo mais, tem um zoom maior, as demais características se mantêm. QNV 7010R, lembrando que essas câmeras também têm infravermelho, então quando sempre aparece o R aqui é porque tem infravermelho, tá? O R final. Essa aqui tem esse V no começo do nome, que quer dizer que é uma câmera que tem anti-vandalismo. Então a câmera pode receber impactos aí, nesse vidro que ela tem aqui, nessa dome, que tem uma certa resistência, que ela não vai quebrar se vai receber impactos aí. Uma pessoa chegando aí dando uma paulada na câmera, uma pedrada na câmera, por exemplo, que acontece, né, dependendo de onde a câmera está instalada, aí a câmera vai resistir a esses impactos e não vai romper a parte de proteção aqui. Então, uma câmera com anti-vandalismo e com lente de 2.8 milímetros, as demais características iguais, H265, widestream, WDR e as demais características de inteligência também da câmera. QNV 7020, mantenho ainda a parte de anti-vandalismo, infravermelho, e aqui eu tenho uma lente de 3.6 milímetros e as demais características. QNV 7030R, uma câmera ainda anti-vandalismo também, com lente fixa de 6 milímetros. Agora a gente mudando o formato para QNO, então sempre que a gente tem esse O, quer dizer que é uma câmera do formato bullet, com infravermelho também, lente de 2.8 milímetros. Então é uma câmera que a gente pode fazer instalação externa, a gente vê que tem aqui ó, IP66, então o grau de proteção IP66 para fazer a instalação externa, e K10
que é resistente a impacto. Sempre que a gente vê CIK10, aí a classificação para resistência a impacto, uma câmera que tem aí a característica anti-vandalismo. Tá? Também com H265, WiseStream para compressão alta de vídeo, WDR para trabalhar com a luz, perda de foco, sabotagem, detecção de movimento, a parte de inteligência da câmera, entradas aí para áudio, alarme também entrada para cartão de memória, formato corredor e correção de distorção de lente. Além da alimentação dupla, né, que é por cabo, UTP, por PoE ou por fonte de alimentação. A outra câmera muda aqui o 2 para 3.6 mm, mantendo as mesmas características. E finalmente 3, aqui quer dizer que é 6 mm, também mantém todas as características. QND 7080R, agora a gente já mudou então para formato aí com lente varifocal, motorizada. A gente tem a lente que pode variar de 2.8 a 12 mm. Então você compra a câmera e você varia a lente aí de acordo com a sua instalação, colocando aí uma instalação para monitorar uma sala completa, a lente mais aberta, ou pode variar ela, fechar um pouco mais a lente e dar um zoom. Né? As demais características se mantêm, uma câmera de 4 megapixels, H265, WiseStream e as outras características aí gerais de inteligência, trabalho com luz. QNV 7080R, ainda tem o infravermelho, tem o lente varifocal, 2.8 a 12, e tem anti-vandalismo, então câmera resistente a impacto, mas agora com lente motorizada. QNO 7080R, de novo uma bullet, sempre que eu mudo aqui para auto, mudando para bullet, uma lente de 2.8 a 12 mm, lente varifocal, com infravermelho também. QND 6010R, essa é uma lente de 2.8 mm com infravermelho no formato DOME e mantém as demais características. QND 6020, lente de 3.6 mm e 6030 com lente de 6 mm. Então a gente nota aqui que vai variando, né, formato DOME, bullet, e vai variando aí se tem resistência a impacto ou não, como essa QNV, por exemplo, 6010R, que tem resistência a impacto, e as características da lente, se é lente fixa ou se é lente varifocal. E, no geral, as demais características vão sempre se mantendo aqui com essa alta tecnologia que proporciona a câmera. Então, vou variando aqui lente, QNV 6030, vou variando o tipo de lente, 6 mm, e mantendo aí uma câmera anti-vandalismo. E QNO 6010R é a mesma lógica, tá? Então, aqui lente de 2.8 mm, infravermelho, lente de 3.6 mm, também traz infravermelho, e lente de 6 mm, também com infravermelho. E a 70R, agora com lente varifocal de 2.8 a 12 mm. Versão anti-vandalismo, QNV 6070R, lente varifocal. E agora a variação também na parte motorizada aí, né, das bullets. O infravermelho, com R final aqui, e lente varifocal 2.8 mm. Como configurar a câmera? Uma parte técnica aí mais rapidinha e bem fácil também, para a gente notar que é fácil configurar os equipamentos. A gente entra numa câmera, por exemplo, a QNV 7010R, que vai a parte de menu de setup, e aqui a gente tem a parte de profile, a parte de configuração. Claro que você pode trocar a câmera aí para inglês, então vai aparecer um menu aqui como perfil, que você configura 2 ou 4 megapixels, e aqui a resolução, que era a resolução de 1920 por 1080, que é uma resolução Full HD, que a gente chama também de 1080 ou 2 megapixels. Frame rate de 30 quadros por segundo. E o máximo que eu quero que utilize de banda aí, né, o meu teto vai ser 2560, tá, kilobits por segundo. Então, simplesmente você vai num perfil e ajusta o perfil dessa maneira aí. Então, você tem um perfil criado na câmera com a sua configuração. Então, você varia tanto a resolução, frame rate ou a taxa de bitrate conforme você quer para o teu projeto. E aqui também a parte do GOV, né, que é esse ajuste dinâmico aí que ela faz no uso da largura de banda. Você pode marcar aqui também e fazer seu ajuste de maneira dinâmica. Aliás, a câmera, você ajusta e a câmera faz isso de maneira dinâmica durante o uso. Aqui está o WiseStream, você vai e coloca o WiseStream para comprimir mais. Tá? Tem níveis diferentes aí, baixo, médio e alto. E aqui a correção de distorção de lente. Você entra no menu, tem aqui o menu LDC, você coloca em ON, está habilitando.
e pode aí ter o nível de correção. Então você vai mexendo aqui nesse botãozinho, ele vai variando aí o nível de correção para corrigir mais ou menos as bordas que estão distorcidas aí, por causa da lente ser uma lente muito aberta, por exemplo. Configuração do modo corredor também é muito fácil, você vai girar a imagem da câmera, então eu girei realmente a lente, você vai na lente e gira a lente, aí a gente está aqui ó, no formato está girado, né? Você está vendo aí a imagem deitada, aí você clica no web browser, ele faz a correção e te mostra aqui formato corredor. Isso aqui está o passo, né? Para você configurar primeiro, você vai lá e gira, e depois vai na câmera aqui e passa para o formato corredor. Então muda de 0 para 90 ou 270 graus, de acordo com como você virou a sua câmera. Ok, isso é tudo por esse treinamento. Agora eu vou abrir aí um espaço para vocês digitarem as perguntas. Está aqui no chat na lateral, vocês podem ficar à vontade de digitar as perguntas relacionado a qualquer característica da câmera, a tecnologia que eu expliquei aqui agora. Então fica aberto nesse momento para perguntas. Que o pessoal está elogiando aqui, que gostou das características da câmera. Alguma dúvida em relação às tecnologias? Ok, tem o pessoal dizendo que quer conhecer um pouco mais da nossa tecnologia. Não sei se todos os presentes sabem aqui que a gente agora é Hanwha, né, mas a gente é originalmente da Samsung Techwin. Então a tecnologia a gente manteve, a gente tecnologia, o pessoal que trabalha é o mesmo, a tecnologia é a mesma, somente a gente tem melhoria de tecnologia. Eu mesmo trabalho já na empresa aí há 7 anos. Perguntas em relação a preço, a pessoa está perguntando sobre preço aqui, como que é em relação à linha Lite. Tá de preços, o Eric pode falar mais em detalhes depois como distribuidor, mas no geral a linha Q ela vem aí para trazer muito mais tecnologia do que a linha Lite, que é a linha anterior. Então, realmente uma melhoria muito significativa ao preço aproximado da linha Lite. Tá? Então, para projetos aí que já está acostumado com a linha Lite, vai ver que a linha Q traz aí característica muito mais interessante, principalmente nessa parte de H265, o iStream com compressão. Realmente a compressão é muito diferente, é uma mudança grande em hardware, bem drástica em hardware, né? E outras características mais. Há um preço muito similar da linha Q, tá? Então, muito similar. Então, realmente vale a pena essa mudança aí da linha Lite para Q, porque o preço é similar, mas a tecnologia é muito superior. Então, está bem próximo aí. E o Eric depois pode aí trabalhar com vocês a questão de preço, cotação, se necessário. Em relação a uma pergunta aqui sobre HD, se aceita só Samsung. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aí. Na verdade, se você configura a câmera de acordo com a resolução que você configura, tá? Você pode gravar em gravadores nossos, né, da nossa linha, ou pode gravar em gravadores de terceiro também, quando você tem a tecnologia ONVIF, que é um protocolo universal. Então, todas as câmeras da nossa linha e todos os gravadores também trabalham com ONVIF, que é um protocolo universal, então não importa a marca da câmera, você pode pegar a nossa câmera e gravar em outros gravadores, HD, Full HD, o que seja, não há nenhum problema, tá? Softwares de gravação também, bem conhecidos no mercado aí, nossa câmera também trabalha, já estamos homologados há anos com vários fabricantes aí de software e por ONVIF também você pode trabalhar com qualquer fabricante, desde que tenha um VIF também. A pergunta sobre o throughput, que é a largura de banda, né? Então eu mostrei aí durante a apresentação.
uso aí de 2,5 megabits por segundo, 2 mega, em alguns casos trabalha até com 1 mega, de acordo com a cena que a gente tem aí, a variação que tem. Então, em 4 megapixels, tá, que é uma alta qualidade já, a gente está falando aí acima já do Full HD, praticamente o dobro do Full HD, a gente está trabalhando em valores de 3 megabits por segundo para menos, tá? De acordo aí com a variação do ambiente, a variação do movimento. Então é bem eficiente mesmo. A questão de largura de banda e armazenamento é bem eficiente. Pergunta se a empresa pretende manter o desenvolvimento em tecnologia. Óbvio, tá? A gente vem aí de uma área, para quem não conhece, né, a Samsung TechWin e a Hanwha é de área militar. Então a gente tem realmente alta tecnologia militar, e militar está sempre desenvolvendo cada vez mais. O histórico aí da Samsung TechWin e da Hanwha é bem forte nessa questão de tecnologia. Tecnologia militar, por exemplo, não é uma tecnologia simples, o pessoal sempre investe muito. Então, como empresa que tem essa origem, a gente está sempre investindo muito em tecnologia, não para, tá? Desde que eu iniciei nessa empresa 7 anos atrás, a gente está sempre aí trabalhando com alta tecnologia e cada vez avançando muito mais. Sobre manutenção, a pergunta aí, sobre manutenção, as, as câmeras e os gravadores, toda a linha de produto no geral tem 3 anos de garantia. Tá? Então a gente confia tanto na tecnologia que dá 3 anos de garantia, uma garantia realmente muito interessante para o mercado, 3 anos. E aí se você tiver qualquer problema, a gente tem centros de reparos locais, onde tem alguns centros de reparos no país. E se a sua câmera não puder ser reparada, é efetuada a troca. Tá? Então nesse período de garantia você tem a certeza que você vai ter o produto ou reparado ou trocado, você não tem problema com isso. Pergunta sobre integração com outros VMS, Digiforte e outros, por exemplo, sim, já está integrado. A gente sempre vai mantendo a evolução da tecnologia e mantendo essa integração. Todos os VMS do mercado, os principais aí, já tem integração direta com o próprio protocolo nosso e também a integração por OnVIF, que é o protocolo universal. Então, para quem trabalha com Digiforte, por exemplo, aí, software desenvolvido no Brasil, está bem tranquilo. Aí funciona a câmera perfeitamente sem nenhum problema, ok? Pergunta sobre lançamento de Speed Dome, se a gente tem sim no roadmap, aí lançamentos para Speed Dome também. E NVR a gente tem a linha X, tá? A linha X-Series, a gente já tem também. A gente pode fazer outro webinar sobre NVRs, então a gente tem uma nova linha que trabalha com a H265, também muito eficiente, características bem interessantes nessa nova linha de NVR. A gente pode ter um outro webinar também sobre NVR. Pergunta sobre os treinamentos, será disponibilizado? Sim, ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado aí pelo Eric. Então, lembrando que o Eric pediu para deixar as informações em ordem, né, aí, corretas, indo ali no topo, no menuzinho onde está escrito Go to Meeting, ali no topo superior à esquerda. Você pode entrar ali e colocar teu e-mail direitinho, teus dados direitinho, para que o Eric envie esse treinamento para vocês. Pergunta sobre a interação aí de funções da câmera, sobre o SDK. Sim, a gente tem o SDK, disponibiliza aí para quem quiser desenvolver conexão com a câmera. Funções aí das câmeras de SDK podem ser acionadas aí pelo desenvolvedor, pelo programador. Tá? Em OnVIF também, a gente vai depender aí da tecnologia que o outro lado tem de OnVIF, a versão do OnVIF, mas vai funcionar assim. Inclusive tem VMS aí que já recebem a nossa parte de inteligência e faz essa análise, né? Ou seja, a câmera faz análise inteligente e envia aí para o software de terceiros e o software já reconhece esse analítico da câmera, né? Que a gente chama metadados. Então a câmera já envia a informação, os metadados, e os terceiros aí VMS já reconhecem. E para desenvolver também o SDK é tranquilo, tá? Não, a gente não cobra aí para fornecer o SDK, a gente fornece simplesmente se você quiser desenvolver, tem custo.
Gilmar pergunta sobre software de cálculo de espaço. Tem. A gente tem vários softwares. É interessante se você entrar no nosso site, você vai ver que tem aí várias ferramentas gratuitas para calcular espaço de armazenamento, para fazer o seu projeto, fazer cálculo de armazenamento e também de transmissão, né, e determinar os produtos que você vai utilizar, que DVR ou NVR utilizar, dependendo da tecnologia. A gente tem também tecnologia analógica, né, e a IP. E a gente tem também os cursos, tá? Então a gente tem aí o curso online, um portal online com cursos gratuitos. Tá? A maioria dos cursos lá eu que coloco online. E a gente está sempre colocando novos cursos. Inclusive agora estou trabalhando já em cursos que ensinam a usar a ferramenta. O Gilmar acabou de perguntar sobre a ferramenta. Então tem lá, vai ter cursos aí em breve, na próxima semana já sobre o uso dessas ferramentas. Pergunta se tem um showroom virtual para desenvolver, acessar as câmeras remotamente para desenvolvimento, SDK, etc. A gente disponibiliza sobre demanda, tá? Então a gente pode falar com o cliente, né, que precisa, por exemplo, fazer um desenvolvimento e a gente disponibiliza aí a câmera de acordo com a necessidade. De repente o cliente precisa uma câmera que seja PTZ, por exemplo, a gente disponibiliza, então remotamente você pode ter acesso e fazer todo o desenvolvimento. Em alguns casos a gente pode até fornecer também a câmera fisicamente, né, aí, como uma demo para fazer desenvolvimento. Claro, tudo de acordo com o projeto, tipo de negociação, mas disponibiliza assim. Online é muito mais fácil, né? Coloca uma câmera online aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, o pessoal aí do Brasil remotamente acessa facilmente, então não tem problema. E fisicamente, em alguns projetos a gente ainda tem também essa questão do piloto, de fazer aí uma demonstração, e o pessoal pode utilizar a câmera aí localmente. Ok, para o pessoal que quer ter acesso ao portal de treinamento, a gente tem esse portal, vou colocar o link aqui no chat. É o www.cftv. A gente tem esse em 3 idiomas, tá? Esse portal. Então, para o Brasil está como cftv-academy.com.br. Está aqui no chat, quem quiser ter acesso. Então, o portal você se registra gratuitamente e você vai ver vários cursos. Aí você vai adicionando o curso aí, porque você quer fazer, sem custo algum. O sistema te avisa também por e-mails que você ainda não terminou o curso, com essa progressão. Gera um certificado no final também, bem interessante. E vai ter sempre novos cursos. Estou colocando aí sempre novos cursos, produtos novos que estão sendo lançados. A gente tem agora a câmera fisheye de 4K também, que a gente acabou de lançar. Câmera com multi-imager, ou seja, câmera com vários sensores. A gente pode trabalhar aí também mais treinamentos, mais webinar a respeito. E sempre que vocês visitarem o portal, vocês vão encontrar essas novidades também. Bom, respondi todas as questões. Gostaria de saber se tem alguma a mais. Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma questão, eu agradeço a presença de todos. Acho bem interessante aí disponibilizar o tempo de vocês para estar aí aprendendo um pouco mais. Isso é que faz mover, né, o nosso país aí, o nosso belo Brasil. O pessoal aprendendo sempre mais, trabalhando sério aí, fazendo a coisa andar para frente, desenvolver bem e buscando sempre mais conhecimento. Então, agradeço a todos aí. Eu tenho meu contato aqui do lado, então meu e-mail e meu telefone, apesar de ser um telefone americano, deixa meu contato. Apesar de que vocês vão falar mais aí com o nosso pessoal local no Brasil. A gente tem o engenheiro Fábio Nascimento, no escritório de São Paulo. Mas eu também estou disponível aí para qualquer consulta, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo treinamento no portal. Se tiver alguma dúvida, algum problema com algum vídeo, algo do gênero, tá aí meu contato também, pode me enviar um e-mail tranquilamente. Então, muito obrigado pela atenção de todos. O Eric vai disponibilizar depois aí para todos a apresentação. Claudemir,
Aqui da parte da Axion também quero agradecer o seu tempo aí, por estar disponibilizando para todos nós. A gente sabe o quanto é corrido, independente de ser Brasil ou Estados Unidos, a gente sabe que o tempo é sempre uma coisa meio escassa. Então, obrigado mesmo. Vou encaminhar a todos vocês a apresentação, tá? Tanto o vídeo quanto a apresentação. E, novamente, agradecer e um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Obrigado, Claudemir.